Boa tarde, caro telespectador. Seja bem-vindo ao programa O Verbo. Você está com JC Maloa, o seu anfitrião, aqui na Mega Rádio e Televisão. Hoje trazemos um programa bastante interessante. Iremos falar sobre os falsos profetas. O tópico de discussão de hoje será como identificá-los. Como sabermos se este profeta é verdadeiro ou falso de acordo às Sagradas Escrituras. Teremos hoje 3 homens de Deus que irão debater conosco e que trarão aqui as suas perspectivas em relação a esta questão dos falsos profetas. Teremos aqui estes homens que irão, com base nas Sagradas Escrituras, darem-nos as suas aulas sobre como identificar os falsos profetas. Você pode contribuir para este programa colocando os seus comentários aí nas nossas páginas online, mas também nós iremos abrir as nossas linhas para colocar as suas questões. Por isso, eu quero realmente instá-lo a estar aí conosco, a não sair daí e a compartilhar este vídeo nas diversas plataformas das quais fazes parte. Mais uma vez, eu quero convidá-lo não somente a compartilhar os vídeos, mas também a publicitar o seu produto aqui na Mega Rádio e Televisão, apoiando o programa O Verbo e apoiando todo o trabalho que tem sido desenvolvido por esta televisão jovem, que tem como objetivo dinamizar e modernizar a maneira de fazer televisão aqui em Moçambique e, claro, no mundo. Fique conosco, pois o Verbo promete. E hoje você irá realmente sentir o impacto da presença da palavra na sua casa. Fique conosco. Até já. Mega TV. Voltamos já. Just recognize. Às vezes me sinto a cair, sozinha sem ter pra onde ir. Olho pro lado, olho pro outro, ninguém tá aqui pra acudir. As cenas não estão a fluir, na rua tô sempre a ouvir. Jesus, Jesus, ele se esqueceu de ti. Bafana vai ter que lela, vai ni combetela, hititivo vácuo. Chiquembo, shawana, chiquin, ao vono, choco salanzaco. Escuto de leve, recebo de leve, mas só que me ferre, ok. Eu entro em lutas, começam as dúvidas, será que o Senhor está aqui? Minhas lágrimas molham a cama. Quando mais eu oro, mais eu me sinto na lama. Será que o Senhor escuta quando minha alma clama? Ou mesmo se esqueceu de mim, por favor me fala. Mas quem vem a mim eu deito fora. A tua vida muito me importa. Limpa as lágrimas e não chora. Não te esqueças que eu sempre estive lá. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu sempre estive lá, sempre estive lá. Será que estavas lá quando a tragédia aconteceu? Quando os médicos me disseram, olha, tua mãe morreu. Quando a minha filha por muito tempo ela adoeceu. Quando a minha vida lá nas drogas quase se perdeu. Não que esteja a duvidar da tua existência, Deus. É que a vida às vezes nos aperta e nos esquecemos dos teus cuidados por nós, de quem é alguém que nos guarda lá no céu. Todas as coisas que operam para o bem de quem é teu. Minhas lágrimas molham a cama. Quando mais eu oro, mais eu me sinto na lama. Será que o Senhor escuta quando minha alma clama? Ou mesmo se esqueceu de mim, por favor me fala. Mas quem vem a mim eu deito fora. A tua vida muito me importa. Limpa as lágrimas e não chora. Não te esqueças que eu sempre estive lá. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu nunca te abandono, filha. Eu sempre estive lá, sempre estive lá. Mega TV. Estamos de volta. Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo.
Mais uma vez, eu sou o seu anfitrião, JC Maloa, e hoje iremos falar sobre como identificar os falsos profetas. Trago aqui comigo dois convidados especiais, um terceiro que está por vir, mas creio que ele chegará ainda a tempo de encontrar o programa de Decorrer. E iremos agora discorrer na Bíblia sobre esta questão que foi identificada aqui no programa, que com certeza sabemos que é de utilidade pública, tendo em conta a vaga de profetas, profecias e outras que têm adentrado a igreja, e nós queremos com certeza saber através das Sagradas Escrituras qual é o padrão para um profeta, o que é um profeta, como é que ele deve se portar e quando é que um profeta é verdadeiro ou falso quando nos é apresentado. Eu tenho aqui comigo os meus caros convidados. Do meu lado direito eu tenho o apóstolo Daniel Baruane, que também já esteve aqui no programa. Ele é o presidente do Centro de Evangelização Missionária. E tenho aqui no meu lado esquerdo o pastor Fernando Chauque, presidente do Ministério Osana, também dirigente das Convenções da Assembleia de Deus do Brasil e diretor-geral da One Hope. Considerem-se cumprimentados, caríssimos convidados. Eu vou começar o programa por ler aqui uma passagem das Sagradas Escrituras que está em Mateus capítulo 7, que diz e ensina a partir do versículo 15. Acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Vou começar pelo pastor Chauque. Nós estamos a ver aqui Mateus capítulo 7, bem no princípio do ministério de Jesus, e ele começa com uma admoestação sobre falsos profetas. Eu gostaria, antes de nós falarmos dos falsos, eu gostaria de perguntar aqui ao pastor Chauque, o que é um profeta? Primeiro, boa noite a todos os telespectadores. Agradecer esta oportunidade de participar deste programa para falar deste tema muito relevante para o tempo em que nós vivemos nos nossos dias. A definição de um profeta é também uma definição interessante. É muito vasto falar do que seria, porque de acordo com as Escrituras seria uma pessoa que Deus o entregou uma mensagem para transmitir às nações. Essa seria a definição que qualquer pessoa, independentemente da sua idade, do seu nível acadêmico, poderia entender o que é um profeta. Uma pessoa que Deus o levanta para levar consigo uma mensagem específica para as nações. Eu definiria assim um profeta, uma pessoa de Deus que carrega esta mensagem de Deus para as pessoas ou as nações. Muito bem. Apóstolo Baruane, o que é um profeta? Muito boa noite a todos que estão a acompanhar esta emissão e obrigado ao Dr. Maloi para nos dar a oportunidade de poder falar sobre este tema, como acaba de falar o meu amigo pastor Fernando, que é tão grande e que às vezes não vamos conseguir nem acabar de dar definições sobre este assunto, mas de acordo com a palavra de Deus, nós descobrimos que essa palavra profeta é uma pessoa que tem uma missão de transmitir a palavra de Deus
no momento oportuno para trazer de volta o povo de Deus num caminho certo, para revelar a direção de Deus, o amor de Deus, dar conforto a um povo que está desnorteado, a um povo cansado, para que eles tenham mais esperança que existe um Deus vivo. É mais ou menos isso, mas com o tempo vamos conseguir entrar em detalhes. De acordo à definição que ambos deram, aqui é um aspecto comum, que falaram de mensagem de Deus. Sim. Mas então, se o indivíduo vem com uma mensagem que não seja de Deus, mas ele traz uma mensagem, esse não podemos considerar o profeta? Eu não sei se conseguiram perceber. Se traz uma mensagem que não é de Deus, se é um profeta, não é de Deus. Muito bem. Porque o profeta de Deus, ele vai ter que trazer a mensagem de Deus. É o oráculo de Deus. Deus fala para ele o que ele quer transmitir, assim como falou o apóstolo Barwan. Então, se eu vou trazer uma mensagem que não é de Deus, então, e eu digo que eu sou de Deus, alguma coisa não está a bater bem no que eu estou a dizer e no que eu estou a transmitir, no que eu sou. Então, uma mensagem, um profeta tem que transmitir a mensagem de Deus. Queria dizer que Deus não está no modo mute, né? Deus não está calado, não está no silêncio, Deus não está com a boca fechada, Deus continua a falar e Ele fala e transmite a mensagem através dos profetas. Não transmitindo mensagem de Deus, não posso dizer que eu sou profeta de Deus quando não estou a transmitir a mensagem de Deus. Muito bem. A escritura que nós lemos aqui, que Jesus Cristo fala dos falsos profetas, ela diz que pelos frutos nós os conheceremos. Mas nesta escritura especificamente não traz aqui muito detalhe sobre estes frutos. Que frutos são estes de que Jesus Cristo se referenciava? Pode ser para si mesmo. Bom, esta passagem Jesus quer trazer para a igreja, para nós, para todos nós entendermos que entre o que se fala e o que se faz há uma grande diferença. Se eu quero descobrir se uma pessoa é falsa ou não é, eu tenho que ter o cuidado de observar mais o que faz do que o que ele fala. A Bíblia, quando fala do fruto, o próprio Jesus, em João capítulo 15, ele vai falar sobre o fruto. Ele diz que eu sou a videira verdadeira. Então, esses frutos é a expressão ou a manifestação do caráter de Deus através das pessoas. O fruto de arrependimento, por exemplo. Uma pessoa que diz que é cristão ou é salvo, a única maneira de provar essa afirmação é o fruto do arrependimento, é a transformação da sua vida, é viver, é exprimir o caráter de Deus na sua vida. Isso vê-se nas suas atitudes, vê-se no seu comportamento, vê-se na maneira como trata as pessoas, vê-se na maneira como trata a si mesmo. Então, o fruto tem a ver com manifestar ou exteriorizar o caráter de Deus por causa desta conversão que aconteceu na minha vida. Isso é que seria o fruto que Jesus está a falar, é o fruto do arrependimento, o fruto da conversão, o fruto de não estar mais nas trevas e estar na luz. Como é que nós vamos ver? A Bíblia vai ensinar, vai mostrar, quando Jesus diz, pelos seus frutos os conhecereis. Então, eu diria que pelos frutos, pelo caráter de Deus, manifesto na vida de uma pessoa, aí saberemos que essa pessoa realmente é um representante de Deus. Muito bem. Apóstolo Barwan comunga da mesma opinião. Que frutos são estes que Jesus Cristo está aqui se referenciando? Depois presta atenção que muitas vezes o que acontece com o telespectador é que ele tem dificuldades de identificar este falso profeta, porque aparentemente o tal fruto parece, a priori,
olhas para um falso profeta, não consegues distingui-lo de um profeta verdadeiro. Os frutos parecem muito similares. Que frutos são esses que Jesus Cristo estava aqui a explanar? Muito obrigado. A primeira coisa que nós devemos compreender acerca do falso profeta e o verdadeiro profeta, a primeira diferença é que o falso não tem Deus e o verdadeiro tem Deus. É quem tem Deus automaticamente tem a vida de Deus. E a vida de Deus se revela quando nós pregamos, se revela no que nós estamos a fazer, não somente no altar, não somente no momento do trabalho, mas se revela também quando estamos sozinhos. Aí vamos ver que realmente este homem é um verdadeiro profeta. Porque hoje em dia existem muitas pessoas que profetizam no mundo. Profetiza. Se nós queremos analisar a forma de profetizar para identificar o verdadeiro e o falso, isso vai nos levar muito tempo para identificar o que é verdadeiro e o que é o falso. Mas o que é mais correto é que o primeiro elemento para identificar o falso é o tempo. Um homem falso, um falso profeta, pode se esconder, pode amar, pode fazer tudo que é agradável. Mas, ao longo do tempo, como esses caracteres de fazer o bem não é a vida dele, um dia vamos descobrir realmente que este homem era um falso. Esse homem é um falso profeta. Deixa eu dizer um exemplo que é um simples para compreender. Um dia entrou o presidente num país, né? Então ele disse, hoje eu vou conversar com as pessoas careca, né? Então vimos as pessoas cortar o cabelo e aplicaram ovos. Então ninguém conseguiu identificar a ele. Depois ele disse, não, essa nossa conferência vai fazer uma semana. Então, em uma semana, começaram a ver cabelo a crescer. Por quê? Porque é difícil esconder o que está dentro. Então, a única maneira de descobrir, de identificar os falsos profetas, é dar a ele tempo. O tempo revela o que está dentro de nós. O tempo revela se realmente temos o caráter de Deus ou temos o caráter do diabo e fingimos passar por o verdadeiro. Muito obrigado. Hebreus capítulo 1, a Bíblia diz aqui no versículo 1 a 2, diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constitui o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aqueles que defendem que o ministério profético não mais está ou encontra-se em exercício, usam desta escritura como mecanismo de defesa desse ponto de vista, dizendo que os profetas, eles ministraram até João Batista, e que depois de João Batista, Jesus Cristo, ele terminou com o ministério profético. Comungam da mesma ideia, e se não, qual é a diferença entre o profeta na época da graça e o profeta na época da lei do Antigo Testamento? Eu vou começar mesmo por si, apóstolo. Muito obrigado. Então, as pessoas que estão a dizer que o ministério profético acabou no tempo do João, acho que eles ainda não lê o Efésios capítulo 4, versículo 12. Muito bem. Podemos fazer essa leitura, se pode nos ajudar a fazer essa leitura para compreender isso. Efésios 4, 12. A Bíblia diz: com vista ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu exercício, para a edificação do corpo de Cristo. 12 já está. Posso continuar? Pode continuar. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Pode começar a partir do versículo 11. 11.
Okay? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Muito obrigado. Então aqui nós estamos a ver o apóstolo Paulo a falar acerca dos dons e do ministério. O apóstolo Paulo fala do dom, da profecia, Exato. e fala do ministério da profecia, o ministério profético. A palavra de Deus disse, ele subindo ao alto e designou alguns para apóstolos, outros para profetas, com o objetivo de aperfeiçoar os santos para a obra do ministério. Então, se falamos que o ministério profético parou no momento do João, então é a mesma coisa dizer que a igreja também parou. É a mesma coisa que dizer que a perfeição dos santos parou também. Então o ministério continua até hoje em dia. No mundo, em Moçambique, em África, há profetas do ministério e há profeta do dom. Existe. Isso é a obra do Espírito Santo. Isso é a obra de Jesus. É a prova que Jesus morreu e ressuscitou e deu os dons aos homens para a edificação da igreja. Então, no dia que a igreja vai parar, no dia que haverá arrebatamento da igreja, é no dia que os dons vão parar. É o dia que o ministério vão parar. Mas enquanto a igreja continua, nós vamos precisar de alguém que vai nos dizer, assim diz o Senhor. Essa é a direção. A igreja deve fazer isso. A nação deve fazer isso. O meu povo deve voltar. Isso é muito importante. Então, hoje eu confirmo também, de acordo com a palavra de Deus, que o ministério profético existe e vai continuar a existir até o arrebatamento da igreja. Muito bem, caro telespectador, você pode aqui acompanhar este pensamento do apóstolo Daniel Baruan, ele que defende que o ministério profético realmente existe. Citou o livro de Efésios capítulo 4 para defender o seu ponto de vista, mas eu quero pedir agora um pequenino intervalo. Nós voltamos já e você não sai daí porque vamos ouvir qual é o ponto de vista do pastor Fernando Chauk em relação a esta questão que foi colocada. Vamos sair um pequeno intervalo para a nossa publicidade e voltamos já. Não saia daí. Mega TV. Voltamos já. A Flitrack Moçambique é uma empresa de segurança eletrónica com foco no rastreamento de viaturas através do sistema GPS. Aproveite a super promoção de 6.860 meticais mais taxa de instalação por ano para viaturas ligeiras. Estamos em Maputo, Matola, Xaixai, Beira, Tete, Pemba e Nampula. Atendimento pelo 85 28 28 100 ou 85 28 28 400. Flitrack Moçambique. Rastreamento, seguros, alarmes e extintores. Saiba mais em www.fleetrack.co.mz. A Mega Rádio e Televisão desejam a todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo. Mega TV, estamos de volta. Estamos de volta, caro telespectador, e já estamos aqui com o pastor Arão Ubisse. Ele já se encontra conosco aqui no estúdio. Ele veio a juntar-se a este debate sobre como identificar os falsos profetas, e nós estávamos aqui a questionar sobre a vigência do ministério profético e usamos Hebreus capítulo 1 para questionar se de facto ainda estamos na vigência do ministério profético ou se de facto
este ministério cessou, como alguns defendem, com base em Hebreus capítulo 1, versículo 1 a 2. Pastora, o que é que temos a dizer sobre isso? Bom, Hebreus 1 diz que há muito tempo Deus falou muitas vezes, de várias maneiras, aos nossos antepassados por meio dos profetas. 2. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O 3 diz que o Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas, tornando-se tão superior aos anjos quanto o nome que herdou é superior ao deles. Pois, esse é o 5, a qual dos anjos Deus alguma vez disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei, e outra vez eu serei seu pai e ele será meu filho? Vou terminar aqui. Muito bem. O livro de Hebreus capítulo 1, nos primeiros versículos, traz para nós, primeiro, a conversão de toda a autoridade, todo o poder na pessoa de Jesus Cristo. Muito bem. Quando ele diz que falou através de profetas nos tempos passados, de várias formas, através dos nossos profetas, no Antigo Testamento, no tempo dos profetas, como mencionado aqui no capítulo 1, nós percebemos que não era o tempo da dispensação de Jesus Cristo aqui. E agora a vinda de Cristo revela a excelência, ou seja, a conversão, tudo se converge na pessoa de Jesus Cristo. O que nós temos que entender, o contexto desta palavra, é que não está a aniquilar ou a abolir a existência do ministério profético. Bem. O que está a mostrar é que todas as coisas convergem na pessoa de Jesus Cristo. Se há um profeta, se há um apóstolo, se há um pastor, se há um evangelista, seja quem for, que a sua mensagem e o seu ofício diminui a eficácia de Jesus Cristo, esse é falso. Muito bem. É isso que nós temos que entender nesta passagem. Nós só podemos perceber que é falso quando a sua mensagem, as suas atitudes, o que ele traz nas entrelinhas no que concerne o que ele prega, o que ele faz no púlpito, diminui a suficiência e a eficácia da obra redentora da pessoa de Jesus Cristo. Se é profeta hoje, primeiro temos que entender o que o Efésios está a dizer, o capítulo 4. Exato. No que concerne o ofício de profetas, apóstolos e etc., é ele, Jesus. Este aqui é Jesus quem atribuiu os dons, os ofícios. Em outras palavras, esse 5 é o arsenal de Jesus para o aperfeiçoamento da noiva dele. Jesus vai trabalhar, vai lapidar a noiva dele usando este número 5, que são apóstolos, profetas. Ele vai usar a eles. E estes serão usados na medida em que submetem a ele a sua soberania, a sua soberania. Essa é a palavra mais correta. Queria encontrar uma palavra que pudesse expressar o Jesus exaltado soberanamente acima de tudo e Sua acima glória. de todas as coisas. A sua glória. Portanto, aqui não se aboliu o ministério profético. Muito bem. O que está a acontecer agora é que és profeta, tem que ser em nome de Jesus. És apóstolo, tem que ser em nome de Jesus. És pastor, submisso a Jesus. Ok. Enquanto isso não acontecer,
nós vamos estar a discutir que não se aboliu este ministério. Ok. Este ofício é muito importante. Jesus não tem como lapidar Ok. a sua noiva sem usar o número 5, que é apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres. Muito bem. Resumindo o que eu estou a dizer, Hebreus capítulo 1 está a trazer uma clareza na exaltação da pessoa de Jesus Cristo. O versículo 3 vai dizer: o Filho é o resplendor da glória de Deus. E a expressão exata, não o profeta, não o apóstolo, o Filho. Qual é o Filho que se refere aqui? É Jesus Cristo. Ele é a expressão exata. Muito bem. A palavra exata aqui refere-se que Deus não falhou em convergir todo o poder, toda a soberania, todos os ofícios convergirem no nome de Jesus. Tira Jesus, o profeta é falso. Tira a submissão em Cristo Jesus, o profeta é falso. Ok. Tira a eficácia e eficiência da obra de Jesus Cristo, tanto para salvação como para o antes, para o agora e para o depois. Subtrai Jesus, essa profecia e esse profeta são tidos como falsos. Obrigado. Muito bem. Seja bem-vindo, Pastor Arão Bis. Estamos a ver que trazes aí muitas notas, mas para lhe contextualizar, eu gostaria que começasse por nos definir o que é um profeta, para depois nos falar sobre a vigência deste ministério vis-à-vis os profetas do Antigo Testamento. Obrigado, graça e paz a todos amados que nos acompanham, e cumprimento aqui também ao amado pastor Shauk, ao apóstolo Baruano, dizer que é uma honra, é um prazer estar com esses homens de Deus, bastante admirados. No concernente à questão que me coloca sobre conceitualização de um profeta, bom, eu traria aqui uma dicotomia. Primeiro, profeta no sentido genérico ou holístico, né? Porque de acordo com a Bíblia, pelo menos o que podemos aprender é que profeta no sentido vago, holístico ou genérico é aquela pessoa, no sentido vago, atenção, aquele que anuncia a palavra do Senhor com autoridade. Portanto, e aí, nesse pacote, vamos encontrar o apóstolo, o pastor, o presbítero, o diácono, portanto, com profetas, no sentido holístico da coisa, da palavra. No sentido, exatamente. Aquele que anuncia a palavra do Senhor com autoridade. Portanto, no sentido holístico, encontramos todas as categorias: presbítero, obreiro, diácono, apóstolo, etc, etc. Agora, no sentido restrito, como se falava aqui quando eu cheguei, e eu só tenho que concordar com o amado apóstolo Baruano, com o pastor Shauk também, no sentido restrito de profeta, aqui também, no meu ponto de vista, encontraremos aqui uma subdivisão. Portanto, quando falamos de profeta, já no sentido restrito, encontraremos aqui aquele que tem o dom profético, mas isso encontramos também o profeta. Dom profético, o dom de profecia e o profeta. Portanto, faremos aqui uma subdivisão. Mas, resumindo, para não demorar, antes de entrar nos pontos fulcrais, portanto, seria aquela pessoa, baseando-me na Bíblia, que anuncia a palavra de Deus, anuncia a vontade de Deus, recebe as mensagens divinas da parte de Deus e transmite ao povo, transmite a vontade de Deus ao povo, às pessoas. Portanto, no fundo é isso. O profeta tem que trazer a vontade de Deus, a mensagem de Deus para o povo, para um país, para uma pessoa, a determinada hora, dia, local, etc, etc. Agora, eu também concordo perfeitamente com o que se dizia aqui, porque de acordo com a Bíblia, se vamos lá para 1 Tessalonicenses, capítulo 5,
Vamos também para 1 Coríntios, capítulo 14, encontramos lá o dom de profecia. Depois a Bíblia também diz para não desprezar esses dons. Depois, mais à frente, também a Bíblia diz que o Senhor anuncia ao seu povo sempre por via dos profetas. Portanto, é consensual que este ministério profético existe, existirá, sempre existirá. Agora, a questão ou o problema é exatamente quando há deturpações. E essas deturpações não são de hoje. Nós, quando pegamos a Bíblia, desde o Velho Testamento, não é por acaso que já logo em Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 20, por exemplo, já se fazia menção ao fato de haver profetas que falam o nome de Deus, mentem as pessoas, enganam, falam o nome de Deus, etc, etc. E até a Bíblia era bastante rígida, a palavra era rígida, que pessoas assim morreriam. Quando vamos também nos livros de Jeremias, não vou ler aqui muita coisa, Jeremias capítulo 23 também, Ezequiel capítulo 13 também, Miqueias no capítulo 3 também, estou a falar do Velho Testamento. Portanto, há muitas passagens onde já no Velho Testamento fala-se de falsos profetas. Ora, para quem diz falso profeta, é porque é um verdadeiro profeta. É porque aquele que é leal, aquele que é verdadeiro, aquele que é de Deus. Estou a falar do Velho Testamento. E vamos para o Novo Testamento, como estava a falar aqui, o próprio Senhor Jesus Cristo, quando chegou aqui, quer dizer, percebemos nós que foi uma preocupação sua despertar o povo sobre a questão dos falsos profetas. Veja que Jesus Cristo, quando inicia o seu ministério, seu ministério total, ele depara-se com situações de sinagogas politizadas, sinagogas corrompidas, os sacerdotes corrompidos, ou seja, resumindo, as sinagogas eram locais de planos sujos, locais de negócios, haviam sacerdotes que também enganavam o povo com mentiras. Daí que nós encontramos os ais de Jesus em Mateus 23, uma série de ais ali, né? Mas sempre a fazer menção aos tais sacerdotes, aos tais homens que enganavam as pessoas, etc, etc. Agora, nós vimos que o Senhor Jesus começa o ministério neste paradigma da palavra de Deus sendo deturpada, havendo pessoas que enganavam os outros, havendo mentiras. Portanto, ele, quando começou, deparou-se com isso. E acredito que o fato de estar escrito é da vontade do Senhor Jesus Cristo, é da vontade do nosso Deus que tivesse Cristo, para que nós tivéssemos conhecimento hoje que realmente existiram falsos profetas, existe e sempre existirão. Agora, o mais importante é nós, é o povo, saber destrinçar o verdadeiro profeta e o profeta de Deus, como falava o pastor Shaul, que a questão aqui é que quando o evangelho se torna antropocêntrico, ou seja, o ser humano, a pessoa, o apóstolo, o pastor, o diácono, o líder, é que é o centro, e Jesus Cristo é colocado de lado, aí começamos já a entrar na deturpação do evangelho. Portanto, são esses aspectos todos que o Senhor Jesus Cristo, logo no início do seu evangelho, nos primeiros meses, chamou a atenção às pessoas, e eu depois, mais tarde, apresentarei mais aspectos em volta disso. Se chegasse a ver uma mamada, nunca leu Bíblia, provavelmente até nem saiba ler e faça essa pergunta, como falso profeta. Essa pergunta é boa. Primeira coisa que eu ia dizer, mas essa seria a primeira coisa.
é que tudo que não é quando nós não temos o que é. Você só vai... tudo que não é quando o que é não estiver eminente ou presente. Então, as pessoas estão sendo enganadas ou seguindo falsos profetas porque não têm um verdadeiro, que é Cristo. Há um dispositivo que Deus coloca nas pessoas para que, mesmo que não saibam ler, não saibam estudar, não tenham ido à escola, se aceita Cristo como seu Senhor e Salvador, o Espírito Santo de Deus é a força, o poder que lhe dá, que lhe coloca na posição de discernir o que não é do que é. A grande promessa de Jesus para as pessoas foi justamente esta, que eu rogarei ao Pai e Ele enviará o Espírito Santo. O que está a fazer as pessoas serem enganadas não tem relacionamento com Jesus Cristo. As pessoas se relacionam, são manipuladas a se relacionar com os homens. A ganância que o homem tem de se destacar. Portanto, primeiro tem que ter Cristo dentro da sua vida para poder identificar o que é que não é. Tem que ter Cristo, aceitando Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Em segundo lugar, quando nós estamos a falar de Hebreus capítulo 1, que destaca Jesus Cristo acima de tudo e de todos, tanto nos céus, na terra e debaixo da terra. E o apóstolo Paulo vai falar também no livro de Filipenses capítulo 2, que Deus o exaltou soberanamente nos céus, na terra e debaixo da terra. Então não faz sentido que hoje haja pessoas a seguirem homens, quando Cristo é o centro de todas as atenções no que concerne o cristianismo. Por isso que é cristianismo. Cristo é que deve ser o centro das atenções. Se nós não temos Cristo exaltado nos tais líderes que falam dele, se não é Cristo exaltado e são eles exaltados, então nós já podemos perceber que estamos perante falsos homens que usam o nome de Cristo para autopromoção. Então, um dos sinais que está perante isso é, por exemplo, quando nós entramos nas nossas igrejas. Se eu já entro na igreja, eu diria para o meu filho, filho, se eu não fosse... filho, quero ir numa outra igreja. Se for para a igreja do apóstolo Baruano, do apóstolo Arão, e você decidiu ir congregar lá, que tenha liberdade quando tiver 18 anos, a primeira coisa para identificar que este homem é falso, ao entrar, se ele colocou uma foto em frente, volta. Não entra, ele é falso. Se ele tivesse uma fotografia de Jesus colocado lá, eu diria fica. Por quê? O evangelho antropocêntrico é uma clareza de que Cristo aqui só é usado o nome dele. Não é ele o dono desse negócio. A primeira coisa é essa. O homem exaltado, Cristo, não é suficiente. Então sai. Isso seria são várias as coisas um indicador em que o homem procura. Nas entrelinhas você vai percebendo que é ele que quer no fim do dia que você se conecte com ele. Ele é o caminho, se conecte comigo, porque sou eu e etc. Então esse seria o indicador mais do que claro. Eu não iria permitir uma pessoa que quer Cristo ir na sua igreja e ao chegar na sua igreja encontrar uma foto bem grande, gigantesca, destacando a tua pessoa ali, naquela sinagoga que você chama de igreja. Seria o primeiro ponto. Estou a falar de coisas mais claras de ver. Às vezes não é só a foto, é o nome. O nome, etc. Mas eu vou atacar a foto. A segunda coisa que eu até anotei aqui seria um evangelho não bíblico, que é pluralista. Hoje em dia, esses nossos irmãos que deveriam pregar Cristo, pregam mais o evangelho pluralista. O que é isso? As pessoas... Jesus não veio falar de autoajuda. Jesus não era coach. Jesus veio falar do reino.
A preocupação de Deus é o reino dele, é o governo de Deus nas pessoas. Quando os nossos líderes, quando vocês pregadores, vocês que têm loudspeaker, começam a evitar pregar Cristo, suficiente Salvador. Vou repetir, suficiente. Quando o vosso evangelho Cristo já não é suficiente, precisa de ser ajudado por coisas que vocês usam nas vossas sinagogas, que chamam de igrejas. Esse também é um indicativo muito claro de serem falsos. E em terceiro lugar, o evangelho imediatista. O projeto de Deus com o ser humano, de acordo com as Escrituras, não é temporário, é eterno. Portanto, o evangelho não pode ser algo de hit and run, como se diz, de take away e acabou. É preciso que as pessoas sejam mergulhadas num relacionamento com Cristo. Se este relacionamento com Cristo não é embutido nas pessoas, as pessoas são colocadas como clientes na igreja para voltar sempre, porque não têm a liberdade de se conectar e se relacionar com Deus através da pessoa de Jesus Cristo, com o apoio do Espírito Santo. Isso tudo é falso, não importa como é que é colocado. Eu diria, estou a trazer alguns indicadores, meio que polêmicos, porque vende mais criar dependência nas pessoas, mas as pessoas precisam de conhecer Cristo suficiente, Salvador. Cristo é suficiente. E a obra que ele fez na cruz não só fez uma obra que é eficaz, mas que é suficiente. Não podes aumentar nem uma gota para ajudar o sangue de Jesus. Ele salva, ele cura, ele liberta, ele transforma, ele tira das trevas para a sua maravilhosa luz. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Então, quando ele é substituído, começamos a ouvir pessoas a fazer coisas que eles sabem fazer. Depois diz em nome de Jesus. Nós sabemos que ele só está sendo envolvido para subscrever uma coisa que não tem nada a ver com ele. Ou seja, para carimbar as heresias que defendem toda essa falsidade. Por fim, a fonte de força, se não é Cristo, a fonte de poder, não é Cristo. Hoje em dia, mergulham nos países, vão para a Nigéria, vão procurando fonte de poder. Tem um rio lá em Congo que muita gente sempre costuma lá ir para poder ter poder para fazer milagres, etc. Descubra qual é a fonte de poder desse homem camuflado nas gravatas e no fato que para no púlpito e prega. Se a fonte de poder não é Jesus Cristo, se Jesus Cristo para ele não é suficiente, ele precisa de encontrar poderes nos grandes lagos. Quando falo dos grandes lagos, estou a falar da África Ocidental, Benin, Nigéria, Ghana, etc. Quando os homens vão procurar força para poder operar, porque segundo o que o apóstolo Barone leu no livro de Efésios, capítulo 4, o versículo número 11, diz que é ele que deu uns para serem apóstolos, é Jesus Cristo que deu. Não é outro homem que deu, é Jesus Cristo que deu. Ele continua poderoso, suficientemente capaz. Ele é que escolhe. Em todas as gerações de levantar profetas. Nós não precisamos de profetas. Nós não precisamos. Essa palavra impactação, que poderíamos dizer empoderamento, é uma farsa do diabo para que as pessoas não busquem a Cristo Jesus. As pessoas devem dizer: eis-me aqui. Porque nem sempre. Aliás, muitos estão a fazer essa coisa de buscar poderes. É porque estão a fazer um negócio de Deus, sem Deus. Eu vasculhei a Bíblia, cima, baixo, baixo, cima, não encontrei nada sobre impactação. Só para terminar, esse seria mais um indicativo claro que estamos perante gananciosos, estamos perante indivíduos que não tiveram um encontro com Cristo, pese embora tenham sido bons religiosos nas suas igrejas. Porque há uma diferença em ser um bom religioso
e ter um encontro com Jesus Cristo. Quem teve encontro com Jesus Cristo, ele sabe esperar para Jesus lhe mandar fazer o que ele deve fazer. Muito bem, muito bem. Falou Obrigado. de aspectos muito profundos aqui, pastor Chauca. Inclusive, um dos aspectos que aqui mencionou, eu já tinha, certa vez, já tinha falado sobre isso numa das minhas ministrações, que é a questão, também acho muito tendencioso, a questão de termos fotografias de líderes de igreja no púlpito. Isso é um fenômeno novo, de fato, mas cria até mesmo por causa da maneira como Deus olha para esta questão da idolatria e do culto de personalidade na Bíblia. Nós aprendemos que Deus é muito rigoroso com estes aspectos, e também falou de outros aqui, como a questão da fonte do poder, que acredito também que é um aspecto muitíssimo importante. E talvez isso acaba também ligando-se com a questão de elementos e outros. A falta do... Desculpa eu ter que intervir, mas aí por estar a levantar isso. É assim, o propósito da igreja de Cristo, muitas seitas religiosas, que agora a Constituição não nos permite chamar mais de seitas, mas tudo pode ser chamado de igreja, não tem biblicamente uma clareza de qual é o propósito da sua existência. Não tem. A questão da idolatria enjoa Deus. Se você quer enjoar Deus, leva as pessoas à idolatria. Por quê? Quando voltamos para a criação, Gênesis capítulo 1, o projeto de Deus na criação do ser humano era para que o homem pudesse o adorar. É por isso que quando Satanás foi ter com Jesus e disse: se tu me adorares, eu te darei isto. Jesus, irmão Maloa, essa questão de idolatria camuflada no evangelho enjoa Deus. Deus abomina a idolatria. A questão dos elementos, eu até diria, porque eu poderia tolerar a questão dos elementos, o sal, a água, os panos, eu poderia tolerar, porque se Deus lhe falou para usar sal, se Deus disse usa sal, meu irmão, Deus disse para usar sal, usa sal. Se Deus lhe falou para usar os panos, pode usar. A grande sacada é Deus falou para fazer, porque depois vamos dizer, não, os apóstolos usaram a sombra, os apóstolos usaram o lenço e etc. Então, essa aí dos elementos eu até posso tolerar. O que eu não tolero é quando as pessoas são hipnotizadas. As pessoas estão mais agarradas ao homem de Deus. Está a entender, né? E menos a Jesus Cristo. Nós vamos pagar um preço muito alto em partilhar a glória com Cristo nessa questão. Essa dos elementos eu tolero. Um copo d'água não faz mal. Bem, muito bem. Congela aí, vamos voltar para si. Porque acho que o apóstolo Baruana aqui deve ter alguns aspectos para comentar em relação a isto. A questão que nós estamos a colocar, apóstolo, chegou ali alguém que está preocupada. Entrou numa, entrou noutra, está tudo muito parecido, mas ele quer saber de forma prática como identificar um falso profeta. Muito obrigado. Nós acreditamos que esta noite Deus tem algo para fazer, tem um trabalho para endireitar a sua igreja. E se voltarmos primeiro no Apocalipse, capítulo 19, versículo 10. Apocalipse 19, deixe-me só ler para Seria bom. Nossos espectadores. Eu vou pedir à nossa produção para colocar os nossos números. Já queremos também receber comentários, questões dos telespectadores, por favor. Coloque os nossos números aí na tela. Você pode entrar em contato conosco e pode colocar as suas questões aqui aos homens de Deus, que de forma voluntária eles irão responder.
Apocalipse 19, versículo 10, a Bíblia diz, eu estou aqui lendo: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus. Pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Na minha versão diz: adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Muito bem. Então, a profecia que não valoriza Jesus, a fonte é duvidosa. É falso. É falsa. Já não há dúvida aí. Ok. Ok. E vou continuar, acho que... Eu me perdoo. Pastor Fernando, fica calmo e vamos conseguir. Abuso de confiança, me perdoa. Deus vai ajudar. Não, mas é uma Então, conversa. Então, a essência. Então, quando um profeta começa a profetizar, aí, primeiro, deixa eu dizer uma coisa tão simples. Por existe o profeta que tem dom, como o pastor Arão, apóstolo Arão acaba de falar, o dom da profecia, e o profeta do ministério. A primeira coisa começa... Eu ia fazer essa questão, estava aqui escrito. Ah, sim, sim. Mas pode já avançar. Então, a primeira falsidade começa quando alguém que tem o dom da profecia e vai passar a ser um profeta do ministério, até abrir uma igreja por causa do dom. Nesta dimensão já está num terreno muito escorregadinho, porque Deus não lhe deu autoridade como ministro, mas lhe deu um dom da profecia que vai ser útil na sua igreja local, para a edificação da sua igreja local. Mas o profeta é a boca de Deus numa nação. O profeta do ministério não tem limites. Mas nesta dimensão já, há muitas pessoas, muitos jovens, desculpa para dizer isso, que já está no erro, já no início, por causa do dom, e ele se faz do profeta do ministério. Então, ter o dom de profetizar não faz dele um profeta ministerial. Isso quer dizer, é isso no sentido de ele ter uma congregação e pessoas seguindo. É isso que eu estou a dizer. É isso que eu estou a dizer. É isso que está a enganar muitas pessoas. Hoje em dia, todo mundo que tem dom quer ser líder do ministério. Isso já é um erro. Quer ser pastor. Quer ser pastor, é um erro isso. Pastor, então, que Deus nos ajuda com o espírito de discernimento. Quem tem dom, fica ali a trabalhar na sua igreja local. Até pode ser não conhecido na minha igreja. E em Maputo, a gente não te conhece, mas te conhece na igreja só do pastor Chauque, porque aí você dá a profecia, dá dom, mas você não tem ministério. Então, a palavra de Deus disse, escuta bem, quando o anjo vem para falar com João, João recebeu a mensagem de Deus. Profeta é aquele que fala, que revela a direção, que fala a coisa de Deus. E João, ouvir isso, ele dobrou o joelho. Queria adorar. O anjo disse, não, não adora. Eu sou companheiro, eu sou servo. Mas hoje em dia, basta só ver um profeta dar uma mensagem. E um dos sinais também dos falsos é, o apóstolo Arão disse que o profeta é aquele que tem a autoridade de Deus para falar. Então, quando você tem a autoridade de Deus para falar, como você vai perguntar de novo ao povo se eu posso profetizar? Você não pode. Você não pode. Perde a autoridade. Sim, sim. Ali você está perdendo a autoridade. Imagina se o povo disse, não profetiza. O que é que você vai fazer? Um dia recebemos uma pessoa na igreja, ele ficou ali à frente, diz, depois falou em inglês. Como você fala bem inglês? Disse o quê? Can I prophesy? Can I prophesy? A igreja diz não. E ele diz, por quê? A igreja não quer profecia. Não, a igreja está disponível para se submeter à autoridade do profeta. É o profeta que tem Deus. Então, não vem nos perguntar. E há pessoas também que exageram até perguntar em que área da sua vida eu posso profetizar. Irmão,
Come on, isso é uma brincadeira. Deus não pode perguntar a sua vontade para revelar o que Ele quer na sua vida. Deus não pode. Deus vem, que seja rei, que seja governador, que seja pastor, que seja empresário. Quando Deus fala, Deus não olha o que você é. Ele é autoridade soberano. Ele é autoridade soberano. Quando Deus fala, todo mundo, que seja animal, que seja o homem, vai dobrar o joelho. Então, João queria dobrar o joelho e ele disse, não dobra o joelho. Por quê? Porque a essência da profecia é o testemunho de Cristo. Então, quando uma pessoa profetiza, para você descobrir que ele é o verdadeiro, o sentimento que vai nascer em vocês, se é um sentimento de adorar a ele é um falso. Se é um sentimento de ficar colado a ele é falso. Se é um sentimento de entregar tudo que você tem para ele é falso. É isso que você vai ler no livro de Deuteronômio. Ok. Me ajuda lá a falar. No livro do Deuteronômio 18, né? Podemos fazer um pequenino intervalo. Eu estou recebendo aqui indicações da minha produção de que temos que tirar um pequeno intervalo, mas vamos voltar para ler o livro de Deuteronômio 18. Caro telespectador, 13, é Deuteronômio 13. versículo 2. Caro telespectador, nós estamos no programa O Verbo e hoje estamos a falar sobre como identificar os falsos profetas. De facto, está sendo um tema muito interessante. O debate está caliente e você que está desse lado, coloque os seus comentários, que eu vou sair neste intervalo e vou ler os comentários para ver quais são as perguntas que estão aí para trazermos aqui a esta audiência fantástica, estes nossos convidados que estão aqui a exprimir a Bíblia e a explicar sobre este tema. Não saia daí, vamos a um pequeno intervalo e voltamos já. Mega TV, voltamos já. Alô pessoal, meu nome é Justino Baca, o Mr. Conta Própria, a.k.a. Manutino. Vim desta forma desejar-vos um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Atenção, nada de sangue nas estradas. E há um recado que eu quero deixar ficar. Não deixem de assistir Mega TV e ouvirem Mega FM. Até para o ano, estamos juntos. Sunangai, go! Olá a todos, vim desta forma desejar a todos vocês que estão deste lado um Feliz Natal e um próspero Ano Novo. A Mega TV e a Mega FM e eu, Mariama, vim desejar a todos vocês festas felizes. Até lá! Olá pessoal, aqui é Kedman Matsinhi, venho lhe desejar Feliz Natal e um próspero Ano Novo. Boa tarde Mega TV, boa tarde família em casa. Só vim aqui para desejar um Feliz Natal e um próspero Ano Novo a todos. Beijinho. Mega TV, estamos de volta.
Seja bem-vindo de volta ao programa O Verbo, seu anfitrião JC Maloa, e o tema como identificar os falsos profetas. Quando saímos ao intervalo, íamos lendo Deuteronômio capítulo 13, versículo 1, que diz: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste e sirvamo-los, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador. Portanto, o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Muito obrigado, estamos de volta de novo. E vimos aqui no Deuteronômio capítulo 3, a palavra de Deus disse: se acontece que um profeta sonhador vai profetizar, e depois de profetizar, o que ele falou se concretiza, aí também há um problema, porque muitas pessoas podem dizer que aquele é um profeta verdadeiro porque ele me falou e as coisas se concretizaram textualmente como ele profetizou. É assim que eu encontrei as coisas na minha casa. Aí ainda não é um problema, porque a palavra de Deus revela que um profeta pode profetizar e as coisas podem acontecer, mas a palavra de Deus disse: quando ele vai te levar para adorar o outro Deus, esse homem é um falso. Então, começa a compreender, povo de Deus, você todos que estão conectados, porque a palavra está falando do falso profeta, diretamente vai ligar esta atividade a um Deus, a adoração. Aí nós devemos compreender e abrir os olhos. Primeiro, no livro do Deuteronômio capítulo 18, Deus vai colocar, alinhar esses falsos profetas no que ele chama abominação. Muito bem. Abominação, ele fala que os adivinhadores, os prognosticadores, os evidentes, falso profeta, astrólogo, feiticeiro, encantador, necromante, médium, mágico, todas são as abominações diante de Deus. Então, quando falamos do falso profeta diante de Deus, estamos a falar da abominação. É uma abominação. Falso profeta é uma abominação diante de Deus. Então a palavra de Deus diz: quando ele vai vos revelar as coisas e as coisas se concretizam e as coisas acontecem como ele profetizou, ainda não acredita nele. Se ele vai vos dizer vamos para outro Deus, isso significa o quê? E João, primeiro de João disse: não seja de acordo com qualquer espírito dos profetas. Okay. Porque estamos a falar da profecia, estamos a falar dos espíritos, estamos a falar de um Deus. Então começamos a compreender que os falsos profetas não é brincadeira, é algo que está na intimidade do diabo. Enquanto nós estamos a ler no Apocalipse, a palavra de Deus diz: viu na boca do dragão, na boca da besta e do falso profeta, 3 espíritos de grenouille, né? Sapos, né? Sair da boca dele. Então começamos a compreender, bem amado, que o falso profeta é a intimidade do diabo. Ele usa o falso profeta para disseminar a sua mente. Compreende? É a intimidade do diabo. Eu vou explicar porque estou a dizer um falso profeta é uma pessoa que está na intimidade com o diabo, porque ele revela o coração do diabo. O diabo lhe usa para destruir, enganar o povo. O falso profeta tem como missão de desviar o povo de adoração verdadeira. Levar o povo a adorar a ele. Levar o povo a adorar coisas materiais, não adorar Jesus. É por isso, quando nós estamos a falar do falso profeta, escuta isso, o falso profeta que nós estamos a falar aqui não é um dom, não é dom, é o poder. Porque quem dá dom tem coração, e Satanás não tem coração. É Deus que tem coração e ele dá, mas Satanás não dá. É por isso
por não ser dom, hoje em dia há muitas pessoas, por meio de dinheiro, sacrifícios, e eles recebem este poder para profetizar, para revelar coisas escondidas. É por isso aquele mágico, quando viu Paulo a fazer milagres, e ele disse: Simão disse: não, leva dinheiro, me dá também esse poder. E Paulo disse: você é o seu dinheiro perece. Porque ele queria receber algo pelo sacrifício. Desculpa vos dizer isso, recebeu no escritório um jovem, foi a algum sítio, não sei se África do Sul, se aonde. Então lhe disseram: para você ser profeta, o profeta maior, superior, profeta grande, eu vou dormir com a sua esposa. Estou a falar a verdade. E o profeta dormiu com a esposa, e dia seguinte o homem entregou dinheiro de dízimo e começou a profetizar. Isso não é dom. Isso não é dom. Não é dom, isso é um poder que eles receberam. É por isso os falsos profetas, eles não têm espírito da compaixão pelas almas, mas ele tem espírito de juntar o povo ao redor deles. Então nós queremos que Deus ajude o povo, ajude a igreja de Moçambique, ajude a igreja de África para descobrir os falsos. São muitos. Se Jesus falou dos falsos, o apóstolo Arão falou desde Antigo Testamento. Sim. Deus está falando sobre os falsos. Deus está falando sobre os falsos. E hoje já é complicado. Em todo mundo tem falsos, mas graças a Deus, porque esses falsos vão desaparecer, porque o verdadeiro vão permanecer. É Deus que sustenta eles, os verdadeiros, e eles vão permanecer. Então o povo não vos deixa enganado pelo milagre, pelo que acontece. Ele profetiza, as coisas acontecem, diz que não, esse é um verdadeiro profeta. Ele falou que na minha casa ele deu número do meu telefone, número do sapato que eu uso. Imagina, Deus na sua grandeza, na sua soberania, pode descer até revelar cor de calcinha. É complicado. Deus não pode descer até nesta brincadeira. Então aí começamos a compreender que o verdadeiro profeta de Deus, a primeira coisa, ele ora Deus no que ele está fazendo. E a segunda, ele considera o homem que Deus criou. Ele não cria escândalo na vida do povo em público. Não. Hoje em dia há escândalo. Vem aqui, irmã. Você tem calcinha verde. Quem tem calcinha verde é uma senhora de 53. E quem está a profetizar a ele é um jovem de 23 anos. Então, já não estou a entender até que ponto Deus pode descer nesta dimensão. O que preocupa Deus não é calcinha. O que preocupa Deus é a salvação da alma. A profecia vem para nos trazer de volta a Deus. A profecia não vem para nos trazer de volta numa vida boa, de comprar carro, construir uma casa grande. Não, isso não é o primeiro objetivo da profecia. A profecia vem revelar Cristo na nossa vida, nos levar à salvação. Mas hoje em dia é complicado. As pessoas não sabem o que acontece. Não sabem o que acontece. Tinha um irmão, era um profeta. Bem amado, quando ele entra numa igreja para profetizar, você não tem ideia. Mas quando você lhe encontra fora, conversa com ele, não profetiza. Fora não profetiza, mas ele profetiza só no altar. Mas o que acontece? Um dia descobriram que ele fez um sacrifício e consagrou o altar, e toda a sua igreja está vendida. Então cada pessoa que entra na sua igreja está debaixo da sua autoridade. Mesmo se ele vai fazer o escândalo, porque você já está de acordo com o espírito que ele usa, você não pode sair. Você não pode sair, mesmo se você descubra ele a sair no hotel com uma mulher, e essa mulher é a sua esposa.
Não, mas porque até você está dentro daquele Não vão espírito. É por isso mesmo que nós temos escândalos e temos as pessoas, elas ficam tanto que cegas, elas Agora. não saem, não Está não sob se o movem. controle, Está sob o controle, o domínio desse espiritual daquele pacto que ali foi feito. É por isso, é por isso falamos que os falsos profetas, eles estão na intimidade do diabo. É um filho de Lucifer mesmo, para controlar e perder o povo. Queria apóstolo, antes dele falar, talvez ele vai cortar o fio do pensamento. É muito, muito profundo o que o apóstolo Baroni está a falar. A questão da intimidade. Que o falso profeta ele está na dimensão de um relacionamento com as trevas, com os espíritos do mar, com os espíritos malignos, que desvendam espíritos de adivinha e prognósticos. Isto é muito profundo, pelo que o falso não é descoberto por ter falado uma verdade. A linha que separa o falso do verdadeiro não é porque o falso falou a verdade que ele deixa de ser falso, porque ele manipula a verdade para enganar muitas pessoas. É muito profundo, é necessário que as pessoas sejam instruídas à luz da palavra de Deus a se relacionar com Jesus Cristo, com o Espírito Santo, para poder discernir o verdadeiro do falso. Obrigado. Muito bem. Me permitindo, em Deuteronômio, capítulo 18, estamos no lá. versículo Deuteronômio capítulo 18, a partir do versículo 20, diz o seguinte, a palavra de Deus de forma contundente: porém, o profeta que presumir soberbamente de falar alguma palavra em meu nome, que eu não lhe tenho mandado falar, ou o que falar em nome de outros deuses, o tal profeta morrerá. E em Jeremias capítulo 23, versículo 32, diz o seguinte, a palavra do Senhor: eis que eu sou contra os que profetizam sonhos mentirosos, diz o Senhor, e os que contam e fazem errar o meu povo com as suas mentiras e com as suas leviandades, pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito nenhum a este povo, diz o Senhor. Ora, amados, essa última foi Jeremias 23, 23 todo ele fala da questão dos Jeremias falsos 23, versículo dos falsos profetas. Versículo, perdão? Versículo 20 em diante. 20, ok. Em diante. Ok, tá bem. Amados irmãos telespectadores que nos acompanham, este assunto é bastante importante. O pastor Saúl e o apóstolo Baruan trouxeram aqui aspectos de facto que são preocupantes. Bom, todos nós aqui, vocês aí, concordamos que há falsos profetas e há profetas que são de Deus. Porque negar a existência de profetas de Deus, teremos a cometer talvez um grave erro, poderia ser um pecado. Porque isso é bíblico, né? O dom profético existe. Quem crê no poder infinito do Senhor Jesus Cristo tem que crer em profecia de Deus, tem que crer nos dons. Mas o problema aqui é dos falsos profetas. Aliás, a própria Bíblia, Oséias, ela nos fala que o povo, já naquele tempo falava, porque a palavra é atualista, o povo sofre, perece por falta de conhecimento. Hoje em dia, uma coisa que eu falo sempre, você encontra alguém que se diz crente ou que frequenta uma igreja, dificilmente na rua as pessoas conversam de Jesus Cristo. Falam mais porque meu pai, porque o profeta fulano, porque o apóstolo fulano, levam horas e horas a falar do homem e não se fala de Jesus Cristo. Eu lembro, nos tempos que eu me converti, nós falávamos de Jesus Cristo, falávamos de fé, era oração, era jejum, era etc, etc. Agora, a questão aqui é
dos falsos profetas. Sim, sim. Mas o reverendo Maloa perguntou aqui, quando após Baruano falou da questão do profeta de ministério e o do dom de profecia. Sim. Se for para a Bíblia, por exemplo, encontramos homens como Jeremias. Jeremias, retirado da aldeia de Anatote, o Senhor diz que o escolheu no ventre. Quer dizer, entendemos, Jeremias é o profeta, né? Esse é o profeta de ministério. Sim. Homens como Isaías, embora tenha sido iniciado muito mais tarde, já adulto, com filhos, mas era um profeta de ofício. Sim. Por exemplo, o caso de Josafá. Quando Josafá foi acercado por amonitas, moabitas, os assírios, clamou a Deus, a Bíblia diz que no meio da congregação, o espírito de profecia veio sobre Jaziel, veio sobre alguém. Alguém levantou, veja só, trouxe mais uma vez uma palavra de Deus, um escape vindo de Deus, assim diz o Senhor. Não se preocupem, essa peleja não é vossa. Veja só como funciona a palavra do profeta de Deus, ou de quem tem dom profético. Eu costumo dizer que nunca falha. Pode levar um dia, 2 dias, 6 meses, 1 ano, anos, como a de Jesus Cristo. A vinda dele levou muitos anos, levou séculos, mas aconteceu. Porque toda palavra que vem de Deus, ela não falha, ela se cumpre. Importante é nós sabermos esperar. Agora, falsos profetas. Nos meus trabalhos de pesquisa sobre espíritos, eu cheguei a uma conclusão. Eu falava outro dia aqui da questão de possessão por aquisição. Falsos profetas. O amado pastor falou dos poderes, o apóstolo Baruano também. Muitos falsos profetas, de fato, têm poderes ocultos, porque é falso porque ele tem um poder oculto. Muito bem. Agora, vamos encontrar aqui 3 tipos de aquisições desses poderes. Primeiro, existem falsos profetas. Ou, vou relacionar isso com igrejas. Há igrejas de falsos profetas cuja base é diabólica, a base é pactual, a base é satânica. A pessoa foi fazer um pacto, recebeu o poder de espíritos, de demônios, recebeu mensagem de espíritos para iniciar o ministério, para começar a andar por aí, para abrir uma igreja. Então a base é diabólica. Aquela igreja, até como se falava aqui, pode usar o nome, até pode usar a Bíblia, a palavra, mas a base é diabólica. De Deus não tem nada. É o primeiro caso. O segundo caso é de pessoas que são falsos profetas que iniciam o ministério. Alguns, hoje em dia, infelizmente, há pessoas que iniciam o ministério porque querem dinheiro, porque acham que vai ficar famoso, vai ficar rico, vai ter muito dinheiro, vai ter carro, etc, etc. Na cabeça dele, a igreja dá muito dinheiro e a pessoa começa bem. Só que o ministério de Deus tem suas surpresas. As coisas nem sempre acontecem no tempo que você acha que deve acontecer ou como deve acontecer, etc. A pessoa faz planos. Eu começo uma igreja, arranjo um sítio, daqui a 1 ano vou estar cheio de pessoas, vou estar cheio de dinheiro. É verdade. Isso não acontece. O que muitos fazem quando isso não acontece? Aí são atraídos até pelo diabo, pelos espíritos, sugestões, correm para os pactos. 1 ano depois, a pessoa diz, não, eu estou há 1 ano, 2 anos, não acontece nada. A pessoa fica frustrada, desanimada e opta pelo pacto. Faz pacto com o demônio, faz pacto com o espírito, sacrifício, como se falava aqui. E de fato, como a gente vê por aí, essas coisas dos espíritos acontecem. De repente tem muita gente, tem multidões, começa aí a profetizar, acontecem coisas. Mas é um poder que adquiriu dos pactos. Terceira situação, eu vou falar à vontade aqui. Temos igrejas, por exemplo, como a Igreja Universal, como uma igreja grande do mundo inteiro, está em todos os locais, a Assembleia de Deus e as outras também, Nazaré, Metodista, estão em todo lugar, cujas essas igrejas são de Deus, não tenho dúvida, mas tem muitas congregações e que um pastor local decide faz um pacto. E as pessoas até podem saber e até às vezes relacionam aquele pastor à igreja, mas a igreja não tem nada a ver com isso. A igreja é de Deus, aonde há homem é sempre falha. Portanto, e essas pessoas todas, quer seja aquele que tem base diabólica, quer seja aquele que opta
pelos pactos, torna-se um falso profeta por causa do dinheiro, por causa da fama, por causa do poder, por causa dos dons, dos supostos dons. Tanto aquele que pertence a uma congregação de Deus, mas faz o pacto, esses, como falava o apóstolo Baruani, esses perdem ou não têm o caráter de um homem de Deus. Aí a Bíblia vai nos remeter a Gálatas, capítulo 5, capítulo 5 em diante, para você, amado telespectador, mais uma vez, para identificar o falso profeta. Eu penso que leram aqui o Mateus capítulo 7, 15, no fim diz que os conhecerei pelos frutos. Pelos frutos. Depois em Gálatas encontramos a questão dos frutos do Espírito. Porque o profeta de Deus tem que ter Espírito Santo. Isso é inevitável. Aonde há Espírito Santo, há dons. O profeta de Deus tem que ter o Espírito Santo nos dias atuais. Agora, se é um falso profeta, não vamos ver a manifestação do Espírito Santo, nem vamos ver essas qualidades que estão em Gálatas, esses frutos que estão lá em Gálatas, como amor, como a paz, como a benignidade, a longanimidade, como a bondade. Você não vai ver isso. Pelo contrário, vai ver alguém que diz que é profeta, que até tem multidões, entretanto é adúltero, é bêbado, é bandido, é rancoroso, tem raiva, etc. E é demais. O falso profeta não evangeliza, irmãos. O falso profeta, você não vê ele evangelizar aí na rua, não. Ele não evangeliza. As pessoas que vão até ele, o Espírito atrai pessoas para ele. Não evangeliza, não visita. Portanto, amada igreja, amadas pessoas, nós exortamos para que despertem, porque os falsos profetas existem, mas também existem profetas de Deus. Agora, falso profeta não é só aquele que tem título de profeta, como eu falava, no sentido holístico, pode ser apóstolo. A Bíblia também fala em 1 Coríntios, por aí, fala dos falsos apóstolos, dos falsos pastores, diáconos, presbíteros, etc. Há homens de Deus verdadeiros que pregam a palavra, guiados pelo Espírito Santo de Deus, existem e são muitos, mas também há muitos falsos profetas. Então, desperta, analisa, ora e veja se a pessoa que você segue, isso é uma das, diz o pastor Saúl, é uma das características dos seguidores do falso profeta. Eles, como falava o pastor Baruani, não olham para, não analisam o que ele faz, não olham para a vida dele, eles só seguem a ele de forma cega, cegamente. Para terminar, os falsos profetas são antropocêntricos, adoram o homem, ou seja, evidenciam mais o homem do que a Cristo. Vamos ser cristocêntricos, vamos colocar a figura de Cristo no meio. Muito bem, muito obrigado. Considerações finais, pastor Shauk? Eu queria agradecer pela oportunidade, que Deus possa abençoar o meu país, Moçambique, saber separar o caráter e o fruto do Espírito. Esse é um tema muito, muito profundo, porque a questão do fruto do Espírito e a questão da chamada ministerial, porque o que qualifica o homem de Deus não é a sua postura religiosa, é a chamada que ele tem. Isso qualifica o homem de Deus. Nós precisamos, porque existem muitos falsos profetas. O falso, geralmente, ele procura fazer de conta que é o verdadeiro. Então ele vai fazer tudo o que estiver no seu poder para poder persuadir. É igual um homem que se faz de uma mulher. Ele anda e veste mais que uma mulher. Ele exagera na questão de ser nessa questão feminista, não é? Mas que Deus ajude o nosso país. A verdade foi falada. Eu tenho fé na minha geração, tenho a certeza absoluta que Deus vai levantando os verdadeiros no meio de tantos falsos que andam por aí. E é um tema que ainda há muito por se explorar. O apóstolo Baruani falou profundamente a questão da intimidade que o falso tem com o diabo.
e o apóstolo Arão também fez menção de como é que os tais 3 tipos de falsos, no fim são falsos. No fim são falsos. É este que começou bem e depois caiu, e o outro que já começou com uma gênese negativa. Quando uma pessoa se desvia do Senhor, ele se torna um falso profeta. Mas eu tenho a fé que Deus ainda não jogou, não tirou para fora o seu arsenal para a última hora. Remanescentes. Existe homens e mulheres que ainda não conhecemos nós. Não são famosos. Talvez não vão aparecer no contexto que nós pensamos. Mas eu sinto um arrepio agora que estou a falar isto, apóstolo Barwani, que Deus tem guardado um arsenal para a última hora. Estou a falar de arsenal de profetas que vão fazer os últimos estragos para resgatar a humanidade para Cristo. Porque não importa o quão cheia a igreja seja, se a essência não for para adorar a Deus, se o governo de Deus não for apresentado para as pessoas, estamos perante falso profeta. É um descalabro. E em relação à manifestação, nós não podemos medir a veracidade de um homem de Deus pelas manifestações, porque o diabo vai vomitar até fogo, vai enganar muitos, e os demônios sempre se manifestaram. Até na casa dos curandeiros, os demônios, para poderem falar, têm que fazer aquelas manifestações. Eu penso que o governo de Cristo deve ser a razão da existência dos nossos ministérios. Muito bem, pregar Jesus Cristo, único Salvador. Apóstolo, considerações finais, não mais do que 1 minuto. Muito obrigado. Então, nestes 2 minutos, eu quero dizer o seguinte, acerca dos sinais dos falsos profetas. Como eu havia escrito algumas palavras aqui, ele se preocupa com a multidão, não com a salvação das almas. É por isso eles não evangelizam, não tem cruzada, eles têm o poder de chamar a atenção do povo para que o povo venha receber palavra. Ele faz falar Deus toda hora e todos os dias, até desviar o povo para não acreditar mais no poder da palavra e ler a Bíblia. Toda hora eles profetizam. Não, Deus não fala toda hora. De manhã Deus fala, segunda-feira Deus fala, quarta-feira não. Nós devemos deixar o tempo ao povo de desenvolver a intimidade dele com Deus, lendo a palavra, meditar a palavra. Mas nas igrejas dos falsos, a palavra não tem tempo. É 5 minutos da palavra e 3 horas da demonstração do poder. Não é isso que vai fazer que a igreja seja preparada para arrebatamento. Não. Os falsos, eles demonstram o poder, não o poder do evangelho. E outra coisa, ele se preocupa com a aparência, não com a humildade do coração, até transmitir o amor de Deus para o povo. Eles é aparência. É esse erro que Samuel deveria cair neste erro. Ele viu a aparência. Os falsos, basta só entrar na igreja dos falsos. Então, essa preocupação acerca da aparência faz que na igreja dos falsos há homens, mulheres que entram tão linda, bonita, bem organizada, mas no interior vazio. E eles ficam frente lá e qualquer momento anda com qualquer maneira de vestir, ele pode deixar pernas em si, andar, mas o que preocupa ele é a aparência, a beleza exterior, não a beleza interior. Que Deus nos ajuda. E outra coisa, eles levam toda a situação para um sacrifício, até fazer esquecer o povo que a misericórdia de Deus existe. Você está a sofrer, faz isso, sacrifício tal, sacrifício tal. Meu irmão, não existe nenhum sacrifício que seja acima da obra da cruz. Seja o verdadeiro profeta, prega a obra da cruz. O povo precisa de acreditar na palavra.
Moçambique, já está na hora de abrir os olhos e de buscar mais a palavra de Deus. Quem tem o Espírito Santo, quem anda na santidade, quem tem a palavra de Deus nele, os falsos nunca vão conseguir desviar a eles. Mas você deve compreender que os falsos é um poder, é uma autoridade satânica que pode mesmo desviar os eleitos. Isso é a palavra de Deus que está a dizer. Significa que não há brincadeira. Pastores, nas nossas igrejas, nós vamos parar de discutir, tal é falso, tal é falso. Não, vamos ensinar a palavra. É a palavra que revela o verdadeiro e o falso. Mas os falsos profetas são polêmicos. Quando ele passa, ele tenta chamar a atenção sobre ele, falar de outros pastores, falar mal. Não, já esse não é o tempo. Mas nós acreditamos que hoje Deus vai fazer algo e amanhã os verdadeiros que andam na santidade, no temor de Deus, vão se levantar. Esta nação será salve. Esta nação vai conhecer o verdadeiro Deus, porque os falsos, ele tem um evangelho de terror. Alguma coisa vai acontecer e você vai morrer. Eu vi isso. Não, quando nós nos aproximamos de Deus, não é para ser aterrorizado. Nós, quando nos aproximamos de Deus, é para sentir o amor de Deus. Exato. A compaixão de Deus, a adoração verdadeira. Então nós devemos voltar na igreja primitiva, onde o pobre adorava o Senhor sem sentir desprezado, onde os ricos adoraram o Senhor. Mas um dia, aqueles que se aproximam mais dos profetas são aqueles que têm dinheiro. Mas os pobres, entra ou não entra, até não tem profecia para os pobres. A profecia para os pobres é estou a ver a sua irmã feiticeira, estou a ver você está a sair numa cova. Mas para os ricos, eu estou a ver uma empresa grande. Eu estou a ver isso. Então, os falsos não têm tempo para trazer o coração do povo à salvação. Mas ele traz o coração do povo para amar mais o mundo. Mas deixa eu dizer a verdade, um dia o mundo vai passar, mas algo que está nos esperar é a vinda de Jesus Cristo. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado. Apóstolo Bis, não mais de um minuto. A Bíblia, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28, diz o próprio Senhor Jesus Cristo: vinde a mim todos vós estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amados, tenham a palavra de Deus, a Bíblia, como a bússola da vossa vida, como manual. Ler, orar, meditar. Você é inteligente, o Senhor te deu faculdades físicas, mentais, para que você seja inteligente e avalie tudo, analise tudo. E a Bíblia já diz isso: avaliai, provai todos os espíritos, não se deixem levar. E que Jesus Cristo seja o centro da sua adoração, porque o diabo, nesta guerra de querer desviar pessoas, desviar até algumas pessoas que estavam no bom caminho, de querer esfriar igrejas, de querer levar a maior número de pessoas para o inferno, ele vai sempre mudando de táticas. E uma das suas táticas nos últimos anos é de levantar muitos falsos profetas, e que, infelizmente, muitas pessoas que não analisam as escrituras, muitas pessoas que não oram, que não pedem orientação, têm sido enganadas. Mas nós acreditamos que a partir de hoje você despertou, e que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus Cristo. Caro telespectador, nós já contávamos que este tema, de tão exaustivo que é, poderia naturalmente extrapolar um pouco o nosso tempo. Já tinha até negociado com a diretora de programas para que nos concedesse um pouco mais de tempo para falarmos sobre isto, e mesmo assim não conseguimos chegar a toda a exaustão deste tema. Mas tem aqui 9 princípios que eu pude sumarizar com base nesta conversa, que eu quero deixar aqui como considerações finais sobre aquilo que estivemos a conversar hoje, como identificar os falsos profetas. Primeiro princípio: o propósito da profecia do Novo Testamento é edificar, exortar e confortar a igreja. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 3. Segundo princípio: a profecia está de acordo com a palavra de Deus. Uma profecia não pode negar
aquilo que a palavra plasma, segundo o livro de Pedro, capítulo 1, versículo 20 e 21. Terceiro princípio, a profecia deve produzir frutos e concordar com o Espírito Santo em conduta e em caráter. Romanos 14, 17, porque o reino de Deus não é sobre comida nem bebida. Os profetas não estão aqui para falar sobre roupa, carros, não estão para ostentar, mas estão para falar de Cristo. Na verdade, que se diga, os profetas bíblicos eram os mais sacrificados até. Princípio 4, se uma profecia contém predições que não se realizam, a profecia ou profeta é falso. Deuteronômio 18, 22. Quinto, se uma profecia se cumprir e promover a desobediência contra Deus ou contra as Escrituras, não é uma profecia verdadeira. Deuteronômio 13, 1 a 3. Princípio 6. A verdadeira profecia, ela conduz à liberdade e não à escravidão. Foi dito aqui pelo apóstolo Baruani e também secundado pelo pastor Shauk. Princípio 7. A verdadeira profecia injeta vida nova na reunião dos crentes. A Bíblia diz que o Espírito vivifica e a profecia tem como objetivo, de fato, vivificar, trazer culto de adoração a Deus. E isto é muito importante porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Princípio 8. A verdadeira profecia dada pelo Espírito Santo testemunhará com o seu Espírito. Está no primeiro livro de primeira carta João 5, versículo 6. É o Espírito, ou melhor, o Espírito é que dá testemunho, porque o Espírito é a verdade. E princípio 9. Qualquer profecia que se cumpre, mas não dá glória e honra ao Senhor Jesus Cristo, não passa de um espírito de adivinhação, como foi dito aqui também pelo apóstolo Ubis. Com este resumo daquilo que foi a conversa que nós tivemos hoje, eu quero me despedir com o programa de hoje, dizendo que você continue aí assistindo o programa O Verbo, que nós traremos com certeza temas como estes, ainda mais impactantes, que vão ajudar a solucionar questões que são desafios da atualidade com base nas Sagradas Escrituras. Por isso, no próximo programa, nós iremos falar sobre a igreja e as tradições, porque estamos cientes de que muitas tradições têm invadido a igreja do Senhor e nós queremos, com base nas Sagradas Escrituras, verificar se de fato estas tradições são aceitas pela palavra de Deus e o que a palavra de Deus diz sobre as mesmas. Por isso, quinta-feira, às 17 horas, você não vai querer perder este programa. Fique aí conosco e continue assistindo a nossa programação. Muito boa noite e até o próximo O Verbo. A paz do Senhor.